Olá, fiéis, graça e paz. Voltei. Tive um problema de internet, né? Minha internet caiu ali, mas voltei. Tudo bem com vocês? Dormiram bem? Como é que vocês estão? Todos estão tranquilos? Eu acho que tranquilo não, né, irmãos? Porque estamos num caos aí no Brasil inteiro por conta dessa epidemia, né? Essa epidemia aí. Mas Deus ele tem guardado a nossa casa. Queridos, como eu estava falando anteriormente, deixa eu repetir aqui. Eu fiz um vídeo ontem, né, falando sobre hereditariedade, paternidade, e eu não sabia que essa palavra, né, ela ia gerar tanta repercussão. Eu não sabia, eu não sabia que essa palavra ia gerar tanta repercussão. Obrigado, Fabiana, pelo feedback. Eu não sabia que isso ia gerar tanta repercussão, né? A palavra de ontem, a mensagem de ontem foi bom, né? Recebi muito feedback positivo por conta da mensagem, que foi muito boa, né? Falou a muitos corações e isso foi muito positivo. E meu coração inflamou para fazer, né, a segunda parte dessa mensagem. E hoje eu vou falar sobre Davi, né? Paternidade, hereditariedade, a maldição na casa de Davi. E quem foi Davi? Eu vou entrar logo no texto, mas antes deixa eu falar uma coisa com você aqui. Esses vídeos, querido, que eu faço é apenas com a intenção de que eu faça esses vídeos. Não é para fins lucrativos, para ser em YouTube, né, para ser monetizado, nada disso. Eu gosto de compartilhar, gosto de ler a Bíblia, gosto de estudar. Quem me conhece há muito tempo sabe que eu sou assim, professor, gosto de ensinar. E essas mensagens falam comigo, eu corro logo, quero compartilhar com alguém, quero conversar com alguém. Nada lugar melhor do que aqui, né? Um palco para a gente falar ao vivo, compartilhar ao vivo as mensagens que vêm do alto, não é verdade? E eu tenho um canal, o nome do canal é Relógio do Apocalipse, onde nós falamos sobre tudo, desde escatologia, a política, tema plural. Nós falamos sobre tudo nesse canal. E se você não sabe, eu te conto, é um canal no YouTube também, onde eu coloco vídeos de 30 minutos, 40 minutos, até 1 minuto e meio, por aí. Eu coloco lá nesse canal. Então, se você deseja ser abençoado, eu vou deixar no link na descrição após esse vídeo, após essa nossa live. Aí você clica lá e vai acompanhando, vai assistindo os vídeos. São vídeos impactantes, entendeu? São vários pregadores, mensagens impactantes. Então eu coloco lá, tá? E hoje eu vou falar, querido, sobre Davi. Quem era Davi? Davi, eu não vou falar Davi quanto ele era menino, não. Quando ele estava lá como pastor de ovelhas, menino, na casa de seu pai, Jessé. Não vou falar sobre isso. Eu vou falar Davi após ele ter sido ungido rei de Israel pelo profeta Samuel. Você vê isso lá no livro de 2 Samuel. Então não vou falar sobre essa questão da unção de Davi. Eu vou falar sobre Davi. O que aconteceu na casa de Davi? O que aconteceu com os filhos de Davi? O pecado que Davi cometeu trouxe maldição para toda a sua família. Eu vou repetir. O pecado que Davi, quanto rei Davi, cometeu, trouxe maldição para toda a sua família. O pecado trouxe consequências terríveis para a vida de Davi. Você vai encontrar isso no livro de 1 Samuel, capítulo 12. Vamos lá? Capítulo 12. 1 Samuel, capítulo 12. Se você quiser acompanhar, abra sua Bíblia aí. 1 Samuel, capítulo 12. Estou refazendo o vídeo, tá, irmãos? Porque a minha internet teve uma queda aqui. E caiu. Mas 1 Samuel capítulo 12 diz o seguinte:
Adonai enviou Natã a Davi. Ele veio e lhe disse: em certa cidade havia 2 homens. Um era rico e o outro era pobre. O rico tinha muitos rebanhos e manadas, mas o pobre não tinha nada, exceto uma pequena ovelha que ele tinha comprado e criado. Ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Ela comia de seu prato, bebia de seu copo, deitava em seu peito. Era como uma filha para ele. Um dia, um viajante visitou o homem rico e este, em vez de escolher um animal de seu rebanho, ou manada, tomou a ovelha do homem pobre e a cozinhou para o homem que tinha vindo a ele. Davi explodiu com ira contra aquele homem e disse a Natã: como vive o Adonai? O homem que fez isso merece morrer. Porque fazendo uma coisa como esta, ele deve pagar 4 vezes o valor da ovelha. E também porque ele não teve piedade. Natã disse a Davi: tu és esse homem. Eis que Adonai, o Deus de Israel, diz: eu o ungi sobre Israel, Davi, e o resgatei do poder de Saul. Dei a você, Davi, a casa de seu senhor, e as ovelhas e as esposas de seu senhor, para abraçar. Dei a você, Davi, a casa de Israel e a casa de Israel, que significa Judá. E se isso tivesse sido pouco, eu ainda teria dado mais a você, Davi. Então, porque você demonstrou desprezo pela palavra de Adonai e fez o que eu vejo que é mal. Você assassinou Uria, o Hittite, com a espada e tomou sua esposa para ser sua mulher. Você o levou à morte pela espada do povo de Amon. Agora, portanto, a espada nunca mais deixará sua casa, porque você mostrou desprezo por mim e tomou a mulher de Uria, o Hittite, para ser sua esposa, Davi. Eis que Adonai vem contra ti. Eu gerarei o mal contra você, Davi. Você, dentro da sua família, tomarei suas esposas e as darei ao seu vizinho, diante de seus olhos. Ele irá para a cama com suas esposas e todos saberão disso. Pois você, Davi, agiu secretamente, mas eu farei essas coisas em plena luz do dia diante de todo Israel. Davi disse a Natã: eu pequei contra Adonai, Natã. Natã disse a Davi: Adonai também perdoou o teu pecado, Davi. Tu não morrerás. Todavia, por causa deste ato pelo qual blasfemastes grandemente contra Adonai, a criança que nascer de ti morrerá. Então Natã retornou à sua casa. Adonai feriu a criança que a esposa de Uria tinha dado a Davi. E ela ficou muito doente. Davi orou a Deus a favor da criança. Davi jejuou, veio e ficou toda a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio levantaram-se e aproximaram-se de Davi. No 7º dia, a criança morreu. Você está vendo? Você está vendo o que aconteceu com Davi após a ação do seu pecado, a consequência do pecado de Davi. O que trouxe para ele? Queridos, prestem atenção em algo que eu vou falar aqui. Deus, a Bíblia vai dizer que Deus, ele é misericordioso. Deus, ele está sempre pronto para perdoar. Deus abençoe meu amigo, o sucessor Bill Wise. Deus abençoe a cidade de Belfor Roxo. Deus abençoe a todos em Belfor Roxo, amém? Querido, Deus está pronto a perdoar. A Bíblia vai dizer que em Romanos capítulo 8 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Embora Deus está pronto para perdoar por ele ser pai, qual é o pai que, vendo o filho arrependido chegar a si, não estende a mão com misericórdia? Você lembra do filho pródigo? Deus, ele está sempre pronto a perdoar, mas existe algo que você não pode ignorar, que é o quê? A consequência do pecado. Não há como fugir disso. E Davi sofreu as piores consequências, consequências terríveis.
a consequência do seu pecado, por ele ter se deitado com a mulher de Urias. Agora, olha o que aconteceu com a família de Davi como consequência do seu pecado. O pecado visitou, a maldição visitou a família de Davi por causa do seu pecado lá atrás. Vamos lá. Quem era o filho de Davi? Salomão. Quem foi Salomão? Salomão foi um homem muito poderoso em Israel. Ele era rei. Foi sucessor de seu pai, Davi, enquanto Davi ainda estava vivo. Mas Salomão reinou no lugar de seu pai. E a história vai dizer que Salomão, ele teve milhares de mulheres, várias concubinas, mas, e por conta dessa mistura, dessa mixigenação, Salomão deixou de observar as ordenanças e os ensinamentos de seu pai Davi lá atrás. Salomão deixou de observar as ordenanças de seu pai Davi lá atrás. E também deixou de observar a palavra e a lei do Senhor. Cometeu pecado. Uma de suas mulheres a induziu à idolatria. Salomão levantou altares para outros deuses. Um deles, o pior de todos, o deus Azera. Era um deus de outras nações, que eram adorados em outras nações. E quem trouxe esses rudimentos da idolatria para o meio do povo foi uma de suas mulheres. Olha a importância de se observar a palavra de Deus. Olha a importância, você que é pai, você que é mãe, você que é pai, que é sacerdote do seu lar, a importância de você observar os mandamentos do Senhor para que os nossos filhos, para que os seus filhos não herdem a maldição que você plantar. Vamos lá. Vamos para o texto. 1 Reis, capítulo 11, versículo 4. Olha o que vai dizer aqui. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 11, versículo 4. Eu fiz muitas anotações. Muitas anotações. Eu vou procurar ser o mais breve possível, queridos, para o vídeo não ficar muito longo. Tá? 1 Reis 11, versículo 4. Olha o que está escrito aqui. Veja bem. Eu quero só dizer para vocês, amados, a minha Bíblia tá aqui, ó. A versão da minha Bíblia é essa aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí. Tá vendo? Ó. Aqui, ó. Ó. Bíblia judaica completa, tá? A versão da minha Bíblia é um pouco diferente. Então, Editora Vida. Tô fazendo propaganda não, tá? Não tô ganhando nada com isso. Mas, se vocês querem conhecer um pouquinho, aí, ó. Tá bom? Bíblia judaica completa. Vamos lá. A versão é um pouco diferente, se você estiver me acompanhando aí. 1 Reis, capítulo 11, versículo 4. Olha o que vai dizer aqui a respeito. Vamos lá. Vamos do início, que é melhor. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Eram mulheres de Moavi, Amoni, Edomite, Sidoni, Erite, nações sobre as quais Adonai havia... Olha aqui, ó. Nações das quais Adonai havia advertido o povo de Israel: vocês não devem misturar com elas, ou elas com vocês, pois elas desviarão o seu coração para seguir os seus deuses. Salomão, porém, estava profundamente preso a elas por causa do seu amor por elas. Ele tinha 700 esposas, todas princesas. É claro que isso é muito político de Salomão, tá? Cada mulher aqui que Salomão tomava como esposa, na verdade, era de cunho político, tá? E 300 concubinas.
e suas esposas tiveram que seu coração se desviasse do Senhor. Pois, quando Salomão tornou-se velho, suas esposas fizeram seu coração se desviar para seguir outros deuses. Seu coração não era mais totalmente dedicado a Adonai, seu Deus, como foi o Deus de Davi, seu pai. Salomão seguiu Astarote, a deusa do Sidoni, e Milcom, a abominação de Amoni e Azera. Assim, Salomão fez o que era mal aos olhos de Adonai, e não seguiu a Adonai como fez Davi, seu pai. Salomão construiu um altar. Olha bem a gravidade, hein? Olha a gravidade. Salomão construiu um altar a Quimosh, a abominação do povo de Moabe, no monte diante de Jerusalém. E outro altar para Meleque, ou Melechan, a abominação do povo de Amon. Isso foi o que ele fez por causa de todas as suas esposas estrangeiras, as quais ofertaram e sacrificaram. Deus abençoe meu amigo Rafael Carlos, dos quais sacrificaram, olha bem, irmãos, olha bem, irmãos, dos quais sacrificaram seus deuses. Então Adonai irou-se contra Salomão, porque o coração dele se havia desviado de Adonai, o Deus de Israel, que aparecera a ele por 2 vezes e lhe dera ordens com referências a esse assunto, a fim de que ele jamais seguisse outros deuses. No entanto, ele não obedeceu às ordens de Adonai. Então, você vê aqui a importância, você que é pai, você que é mãe, a importância de você observar os mandamentos, a lei do Senhor e obedecer a palavra de Deus. Porque Davi pecou, toda a sua família sofreu a maldição. A casa de Davi estava bagunçada. Salomão transgrediu, permitiu que suas mulheres concubinas entrassem no templo e oferecesse sacrifício a outros deuses. Salomão permitiu que outras doutrinas pagãs entrassem no palácio, levantassem altares a outros deuses que não era o Deus verdadeiro e adorassem a outros deuses. A ira do Senhor se acendeu contra Salomão. Agora vamos falar de quem? Vamos falar do filho de Salomão? Quem era o filho de Salomão? Roboão. Roboão. Vamos ver o que Roboão herdou do seu pai Salomão. Será que foi bem sucedido? Será que após o reinado do seu pai Salomão, Roboão teve sucesso? Será que ele se manteve diante do Senhor, perante o Senhor, observando sua palavra, obedecendo os ensinamentos, não se misturando com outros povos, com outras doutrinas pagãs, não permitindo que a idolatria entrasse no templo? Vamos ver? Vamos ver. Quem era filho de Salomão? Roboão. Sabe o que Roboão fez? Queridos, Roboão, ele dividiu o reino de Israel em 2 nações. Foi um dos piores reis, segundo a Bíblia. Depois de Saul, Roboão foi um dos piores reis da história da nação israelita. Foi um homem que foi cruel, cobrou imposto, fez o povo sofrer, fez a nação israelita sofrer, fez o povo passar fome, fez o povo passar necessidade. Olha a desgraça na vida, na família de Davi, por causa do pecado do seu pai. Salomão herdou e Roboão herdou essa maldição por causa do pecado do seu pai lá atrás. Deus perdoa, querido, todos os pecados.
Mas a consequência do pecado, lamentavelmente, essa maldição vai visitar você. Mas irmão, mas a Bíblia diz que toda maldição foi carregada na cruz, sim. Mas você não pode se esquecer que a própria palavra de Deus fala sobre a lei da colheita. O que é a lei da colheita? A lei da colheita é tudo que o homem plantar, tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Então tudo que você plantar, você colhe. Então não existe essa coisa de que muitas pessoas falam por aí. Eu ouço muitas mensagens, eu ouvi muitos pregadores, muitos professores falarem, não, mas Deus carregou essa maldição na cruz. Deus carregou, querida, a maldição da morte do pecado na cruz. Mas a consequência do pecado você vai colher. Lamentavelmente, eu sei que eu estou trazendo respostas para muitas pessoas aqui, muitos pais, muitos filhos que estão me assistindo, que vão assistir esse vídeo. Compartilhe esse vídeo, querido. Vai trazer resposta para o teu coração. Está na Bíblia. Não é eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Então, a maldição visitou a casa até a primeira, segunda, terceira geração de Davi. Sabe quando foi que essa maldição foi quebrada? Quando o Messias nasceu. Por quê? Porque José era da linhagem, tá, de Salomão. E Maria era da linhagem do primo de Salomão. Não vou entrar no contexto profundo teológico, tá? Para não assustar muita gente e nem todo mundo talvez possa saber disso. Mas, estudando um pouquinho mais, você vai conseguir encontrar essas referências. Então, essa maldição ela foi quebrada ali. Falando de genealogia, tá? Por quê? Então, José, tá? José, porque ele não fazia parte da genealogia, tá? Por herança, por causa de Maria, o Messias tinha o direito de reinar em Israel. Logo, a perseguição ao Messias. Herodes tentou matar. Por quê? Porque sabia que o Messias escolhido por Deus, nascido do ventre de Maria, poderia sim ser o rei de Israel, segundo a ordem. Preste atenção. Segundo a ordem, tá? Segundo a ordem da genealogia lá de trás, tá? De Davi, rei de Israel. Então, querido, a maldição, ela foi quebrada em Jesus, em Messias. Quando ele nasceu, ele quebrou a maldição. Ele quebrou essa maldição. Agora você consegue entender por que está essa guerra no mundo, essa divisão no mundo? Você consegue entender por que os judeus não se dão com os samaritanos, os árabes não se dão com os paquistanos? Queridos, são as 12 tribos de Israel divididas. E eles estão brigando pelo reino até hoje. Estão brigando até hoje pelo reino. Estão brigando por terras até hoje. Mas onde foi que começou isso? Começou lá atrás. Essa divisão começou lá atrás. E quem foi o percussor dessa divisão? Roboão, que dividiu a nação de Israel em dois. E seu irmão, tá? Ele ficou com outra parte e Roboão ficou com a outra parte, que é da tribo de Benjamim. Então, querido, ele trouxe catástrofe para a história de Israel. Ele trouxe desgraça para o povo de Israel. Então fica a lição aqui para nós, pais, para nós, quanto sacerdote do lar, a importância de nós criarmos os nossos filhos na casa do Senhor, a importância de nós criarmos os nossos filhos observando os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor, porque a lei do Senhor, ela é perfeita.
ela é suave, ela não traz dores, ela não escraviza. A religiosidade escraviza. O ritual religioso, ele escraviza. Mas a palavra de Deus, ela é uma fonte que jorra água viva por toda a eternidade. Ela traz o alimento, ela sacia a sede de todos aqueles que querem beber. E essa é a água, a palavra de Deus. Vocês conseguiram entender aí, meus irmãos? Vocês conseguiram entender? Falei um pouquinho sobre a genealogia, poderia até entrar um pouco mais profundo sobre isso aí, mas o vídeo ia ficar muito grande. Em outro momento, eu prometo a vocês que eu vou falar um pouquinho, vou entrar no contexto teológico e vou falar um pouquinho sobre essa genealogia aqui, para você entender o que está com, por que os judeus não se dão com o samaritano. Você lembra daquela mulher no tanque? Lá no tanque, quando ela estava lá apanhando água, Jesus se aproximou dela e pediu água para beber. Ela disse: por que tu, sendo judeu, pedes a mim, samaritana, água? Não sabes tu que os judeus não se dão com os samaritanos? Jesus olha para ela e fala assim: ah, mulher, se tu soubesses quem te pede água, ele te daria, não essa água aí, mas te daria uma água viva, que jorra da fonte da vida eterna. Aleluia. Ela então, Jesus pergunta: onde está o teu marido? Ela disse: meu marido está em casa. Aí em outros momentos, traduzindo, meu marido não sei, ele deve estar em casa. Mas eu não tenho marido. Jesus disse para ela assim, o Messias fala assim: pois bem, disseste bem, pois o teu marido tu não tiveste, e até o que agora você tem não é teu. Ela toma um susto, olha para o Messias e diz: verdadeiramente tu és o profeta. Tu és o profeta. Não, você é profeta. Sabe por que você é profeta? Porque ninguém sabe da minha vida. Eu venho carregando esse fardo de pecado há muitos anos. E como tu, estou traduzindo, estou fazendo uma conjectura, tá? Se tiver algum teólogo aí, estou fazendo conjectura, tá, teólogos? Sabes tu, em outras palavras, ela dizendo para o Messias: eu venho carregando há muitos anos esse pecado e ninguém sabia. Agora tu viestes a mim, tu sendo judeu, tu sendo judeu, vindo a mim revelar-te o meu pecado. E a Bíblia vai dizer, querido, que houve conversão e salvação daquela mulher. E através dela, toda a família foi restaurada. Através dela, toda a família foi restaurada. Então, querido, guarde esta palavra no teu coração. Atas nas entranhas do teu coração. Você que é pai, você que é mãe, ore com seus filhos. Unge os seus filhos. Estamos à beira de um colapso, não somente na economia, mas também esta pandemia aí, que está trazendo esta desgraça para a nossa sociedade. Muitas pessoas estão morrendo, muitos pais de família deixando os seus filhos órfãos, empresários, pequenos empresários falindo. Então, querido, saiba de uma coisa: Deus guarda a tua casa, Deus guarda os teus filhos, Deus guarda a tua mulher, Deus protege o teu casamento. Se você está de pé até hoje, está de pé até agora, sabe por quê? Porque o sangue do Cordeiro está no umbral da sua casa. Deus está guardando você, Deus está guardando o seu emprego, o seu salário, sua esposa, a sua caminhada, o seu trajeto. Louvado seja o Eterno. Deus está guardando, querido. Então guarda essa palavra no teu coração. Amém? Compartilha esse vídeo com alguém. Não é para mim
render seguidores, nada disso. Se a palavra falou ao teu coração, querido, compartilhe com um vizinho, de princípio alguém que não seja cristão. Compartilhe com alguém que não seja cristão, que não seja evangélico. Olha, tem uma palavra legal aí de um amigo meu falando sobre família, sobre hereditariedade, paternidade. Olha, interessante o que ele fala. Eu vou mandar o vídeo para você, assiste aí, vou mandar o link. Eu vou deixar o link aqui, esse vídeo eu vou colocar no meu canal no YouTube. O nome do meu canal é Se Você Não Sabe, Eu Te Conto. E o outro é Relógio do Apocalipse. E eu tenho um grupo no WhatsApp também, tá? Eu vou deixar o link dos dois canais no YouTube na descrição. Deus abençoe você abundantemente, tá? Que a glória do Senhor nunca se afaste da sua casa. Que a presença do Espírito Santo de Deus nunca se afaste do teu coração. E que o fogo do Espírito possa queimar no teu coração. E trazer-lhe a consciência de que o Mestre já está vindo. Aquele que está sentado no alto sublime trono já está de pé. E falta isso aqui, ó, para ele dar a ordem para que a trombeta seja tocada. Já estamos nos momentos finais da segunda, preste atenção no que eu vou falar aqui, viu? Escatologia. Já estamos nos momentos finais, prestes a cumprir o ciclo das 70 semanas de Daniel. Prestem atenção, igreja, nos sinais. 14 de maio, um grande líder religioso da Igreja Católica convocou uma grande reunião mundial. Os olhos daqueles que estão atentos, né? Temos um grupo de análise cristã de sinais, a exemplo do relógio do Apocalipse. Estamos atentos a esses sinais, esses acontecimentos. Quero lhes dar uma data. 14 de maio foi o ano em que Emmanuel Macron subiu à presidência da França. 14 de maio foi o ano em que Emmanuel Macron nasceu. 14 de maio foi o ano em que Emmanuel Macron foi proclamado, conclamado, reconhecido a príncipe de Andorra, uma pequena província lá no interior do Reino Unido. E 14 de maio é a data onde Israel faz aniversário, 70 anos de Israel. Então, falta pouquinho para esse ciclo das 70 semanas da profecia de Israel se cumprir, amados. Igreja, acorda. Igreja, desperta, igreja. O Messias está voltando. O anticristo já está no mundo. Todos os relógios apontam para um homem. Todos os relógios da Bíblia apontam para um homem. Fiquem atentos a esta data, 14 de maio. Uma nova ordem mundial está para ser estabelecida no mundo. A perseguição começará à igreja. A perseguição começará aos cristãos. Existem leis que já foram elaboradas. Eu não posso falar muito sobre isso, porque senão vão bloquear, vão tirar o meu vídeo do ar no YouTube, vão bloquear o meu canal no Facebook. Então eu não posso falar muito sobre isso e nem falar nomes. Por isso que eu estou me privando. Mas quem está atento ao assunto sabe de quem e do que eu estou falando. Peguei com um gancho aqui, tá, querido? Saí do texto e peguei um gancho aqui apenas para dar um alerta a você. Eu vou encerrar esse vídeo apenas para dar um alerta aqui. A palavra está aqui. Eu terminei de falar sobre paternidade, hereditariedade, tá? A maldição na casa de Davi. E agora eu estou pegando um gancho para falar sobre essa data de dia 14 de maio, sobre essa convocação de um grande líder mundial, o Papa Francisco. Então, querido, fiquem atentos aos sinais. Entra no meu canal,
o Relógio do Apocalipse no YouTube. Lá eu coloco muitos vídeos que vão esclarecer, vão tirar dúvida. No WhatsApp eu tenho um grupo também muito forte, com pessoas que estudam. Existem pessoas que são cientistas, são teólogos também. Existem todo tipo de pessoa naquele grupo. São pessoas que estudam, sabem o que estão falando, e eu sempre exijo que tudo que é postado lá coloque o link da fonte, para evitar fake news. Então, queridos, fiquem atentos, porque o Messias está voltando. A verdadeira revelação está aqui, na palavra. Se alguém disser para você, existe um youtuber aí que está dizendo que o Messias vai voltar no dia 8, entre o dia 8 de abril, entre o dia 8 de maio, não acreditem nisso. A Bíblia vai dizer que nem o dia e nem a hora o Filho sabe, senão o Pai que está sentado no trono. Então, querido, fique atento. Guarde tudo que eu falei aqui. Guarde a tua casa. Vigie. Vigie. Porque a qualquer momento o Messias vai voltar num abrir e fechar de olhos. E todos nós estaremos diante dele, ceando no grande trono, diante do grande trono de Deus, na grande ceia com toda a igreja, aqueles que foram fiéis, aqueles que são fiéis, terão lugar e terão parte no reino de Deus. Amém? Deus abençoe você, a sua casa, os seus filhos e toda a sua família no geral. Amém? Eu vou fazer uma pequena oração. Senhor Deus Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por essa oportunidade em que Tu me deu, Senhor, de estar aqui, trazendo esta palavra ao coração de todos aqueles que serão alcançados por essa palavra. E aqueles que estão aqui me acompanhando nessa live, eu quero liberar uma bênção especial sobre a vida dos meus irmãos, sobre toda a nossa casa, toda a nossa família. Pai, continua nos guardando desta maldição, desta doença, Pai, desta epidemia, dessa desgraça, Pai. Senhor, livra os nossos filhos, livra a nossa casa, nos dá sabedoria como sacerdote do lar, para lidar com as nossas esposas, para lidar com os nossos filhos, nos dá inteligência, coloca a Tua palavra no nosso coração, nos nossos lábios, para que possamos ter sabedoria, Pai, e paciência um com os outros. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Deus te abençoe, querido. Compartilhe esse vídeo. Graça e paz. E até a próxima live. Amém? Tchau, tchau.